Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui para te dar aquela pré-aula que vai te auxiliar para que você possa dinamizar um pouco mais a tua aula da Escola Bíblica Dominical desta semana. E a lição de hoje é a lição número 11 de Juniores. Estamos falando aqui ao longo desse trimestre sobre a história dos profetas, né? Cada profeta uma novidade, um aprendizado. Para as crianças que provavelmente não conhecem alguns desses profetas profundamente, está sendo um ótimo momento de conhecer muito mais sobre eles, aprender sobre a história e o exemplo da vida deles. Porque às vezes as crianças pequenas sabem muito mais aquelas histórias corriqueiras que muitas pessoas sabem, mas esses profetas, tenho certeza que tem sido uma lição de muito aprendizado para você aí e para os seus alunos. A lição de hoje tem como título Ageu, o profeta do templo. E aí, o objetivo da lição é ressaltar que a casa de Deus é um lugar importante para a nossa vida espiritual. E o Memorizando está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito Santo vive em vocês. Então nós vamos falar sobre o templo, fazendo uma referência ao Antigo Testamento sobre o templo físico e a reconstrução dele, e o profeta Ageu estava nesse templo, e fazendo uma referência a hoje, nós como sendo o templo do Espírito Santo, depois de Jesus Cristo vir e o Espírito Santo habitando em nós. Então agora nós somos um templo, mas um templo vivo do nosso Deus. Então você vai conseguir fazer essa referência com seus alunos aí. Essa lição de hoje, de Ageu, eu queria trazer para você aqui um recurso visual, que é sobre o painel de construção do templo. Porque o que acontece? Você sabe aqui que o profeta Ageu profetizou depois que os judeus voltaram do cativeiro da Babilônia. Então eles estavam lá para reconstruir a cidade e o templo. Então ali depois os judeus estavam desanimados e eles estavam ali parados há quase 16 anos sem reconstruir um templo. Estavam preocupados com as suas vidas, se preocuparem com as suas terras, com as suas famílias, e não estavam preocupados com o que o Senhor tinha ordenado, que era eles construírem um templo. Então agora, durante a aula, eu queria que vocês trouxessem uma referência aqui de mostrar como estava o templo. Assim estava o templo estava incompleto. Então nós vamos aqui reconstruir o templo com seus alunos. Como é que seria? Tá aí no PDF para você as partes e você vai cortando as partes individuais. Você vai pegar, montar um painel assim, ou se você tiver algum lugar, uma superfície, assim também funciona, e você vai colocar e vai mostrar o painel vazio. E você vai dizer que agora, aos poucos, você vai reconstruir o templo. Então, cada vez que você for colocando uma parte desse templo reconstruindo, você vai aproveitando para falar que cada verdade revelada, e você vai perguntando a eles qual parte agora, e assim vai. Então, vai ser a base, as colunas laterais, a porta central, o altar e o telhado. Então, cada parte dessa vai estar falando sobre alguma aplicação prática que você vai fazer aí com seus alunos em sala de aula, né? Então, veja bem, no final, a proposta é que o templo fique assim, ó. Tá vendo? Então, você vai ter aqui, ó, cada partezinha no início, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tá aqui a base. Qual é a base? A obediência a base da minha vida é a obediência a Deus. Então, você já vai fazendo aqui a aplicação. Terminou da base, vem aqui. A parte de cima aqui, ó, tá vendo? Coloquei Deus em primeiro lugar, né? Justamente aqui. E assim você vai aumentando, vai colocando as colunas. Tomei coragem para recomeçar. Aqui a outra coluna. Ouvir a voz de Deus. E aqui vem um pouco mais aqui, ó, o telhado. Decidi continuar a obra com alegria. E aqui tem a porta, abrir o meu coração para Deus. Então, você vai mostrar que o templo estava assim. O templo estava vazio. O templo não estava pronto. E aí você vai explicando e colocando. E cada parte que vai colocando desse visual, você vai explicando e praticando com elas e mostrando cada aplicação. E ao colocar o telhado, o final, aí vocês vão dizer assim, todos juntos vão dizer agora, sim, nós vamos obedecer a voz do Senhor, como fez Ageu. Então, cada vez que você for colocando a imagem, colocando uma parte desta reconstrução, você vai contando uma parte da história. Porque aí fica algo interativo, você vai reforçando visualmente a lição com eles, vai criar um envolvimento progressivo, porque eles vão esperar a base, as colunas, a porta, o telhado. Então, o telhado tem que ser útil, né? E você vai ensinar que cada ato de obediência é parte do templo sendo erguido. Então, tudo isso que eu estou falando aqui para você está no roteiro visual, tanto a aplicação, como usar, cada parte colocar aí a ordem, para que você possa fazer com as suas crianças. Então, começa vazio,
já dessa introdução. Nessa parte vazia, você já explica como estava o templo, o que eles tinham abandonado, por que eles tinham feito isso, quais eram as prioridades do povo naquela época, por que estava 16 anos parado. E depois, cada vez que você for colocando partes do templo, você vai explicando a lição e a história de Ageu, tá bom? Tem essa aqui e tem essa opção aqui também, tá? Tem as duas para você, ó. Que a base tá aqui. As frases são as mesmas, a diferença é o formato, tá? Você pode também escolher ver esse aqui e fazer um templo muito maior, muito mais suntuoso aí. Tenho certeza que seria muito interessante também. Então, você vai pegar e contar a história usando esse recurso do painel da construção do templo, tá? Quando terminar, eu aconselho você fazer uma dinâmica do continuou e parou. Por isso tá aqui essas imagens, ó. Tem aqui o card verde, continuou, e o card vermelho do parou, tá? O que acontece? Você vai levar as crianças a refletirem sobre atitudes de obediência, aí vai estar aqui, e de desânimos presente na história de Ageu. Por que essa brincadeira depois? Porque a criança tem que ter entendido os momentos da história, né? E quais são os materiais? Esses dois materiais aqui, da cor vermelha, representando aqui, ó, a tristeza e o desânimo, e esse verde aqui que vai representar o ânimo, que é justamente o contrário, e a obediência, né? Então, as crianças, como é que funcionaria? Você vai colar lá, e eu aconselho que você cole em espaços separados, tá? Ou na sala, ou no pátio, se você tiver, depende de como vai ser a estrutura da sua sala de aula, e você vai ler algumas frases com as crianças. E as crianças vão ter que correr para o lado certo, conforme acharem que aquilo representa uma atitude de quem parou ou de quem continuou, certo? Então, elas têm que escolher qual é o lado certo de acordo com a frase que você vai dizer. E quais são as frases? As frases estão aqui. Por exemplo, assim, se você disser, o povo voltou do cativeiro, elas têm que ir para qual lado? Para o lado de quem parou ou para o lado de quem continuou? De quem continuou, porque eles voltaram do cativeiro. Atitude correta, beleza. Agora, eles pararam de construir o templo, eles têm que ir para correr para qual lado? O lado de parou. O povo disse, não é hora de construir, vai correr para qual lado? Ela parou de novo. O povo ouviu a voz de Deus. E agora? Continuou. Deus se agradou da atitude do povo. Continuou. O povo ficou mais preocupado agora com as suas casas do que com o templo. Vai agora para qual parte? Do parou. Então é aquela brincadeira de um lado para o outro, né? Sendo que é de acordo com a história. Toda brincadeira em sua sala de aula, ela deve ter algum reforço da lição. Porque se você faz brincadeiras dinâmicas, só para as crianças brincarem, correrem, se divertirem, não está sendo utilizado beneficamente aquele tempo. Você tem uma hora e meia de aula. Então, qualquer brincadeira dinâmica deve ser para reforçar o aprendizado. Então, essa brincadeira aqui, eles vão se divertir, vão levantar, vão correr para um lado, vão correr para o outro. Aquela filazinha muito legal, mas estamos reforçando o aprendizado, tá? E aí, ao final, você vai aplicar para elas que hoje Deus também procura corações que não param no meio do caminho. E que se começarmos a fazer uma coisa para Ele, devemos continuar com fé e dedicação. Então, você faz a brincadeira e faz a aplicação. Todas as listas das frases das brincadeiras estão aqui, ó. Você vai falar e as crianças vão para um lado ou para o outro para poder entenderem. E também você pode fazer uma outra sugestão, é a brincadeira da corrida dos construtores, né? Que também vai revisar os pontos da lição. Como é que vai funcionar? Vai dividir agora em equipes, porque essa primeira atividade não, era uma fila só. Agora não, tem que dividir em duas partes e cada equipe vai receber um conjunto de copinhos e eles têm que empilhar. Pode ser, e tem que colocar um nome, e aí o professor vai fazer uma pergunta da lição, e se aquela pessoa acertar, ela tem direito a construir. Então, por exemplo, você vai levar blocos, Lego, vai colocar lá. Cada equipe vai ter o seu. Ou você mesmo faz um tijolinho. Só que aquela equipe só pode colocar o bloquinho para poder construir o seu templo, se por acaso ela responder a pergunta. Se você tiver feito 2 templos desse aqui pequenininho, ó, você pode justamente a criança ir montando, como se fosse aquela brincadeira de forca, né? Que vai colocando as imagens para montar. Pronto, só que aqui reverso, né? Então, você pode pegar essa parte aqui e a criança, cada vez que acerta a pergunta, ela pode colocar uma parte, ó. Colocou a base, colocou aqui, colocou aqui, colocou aqui. Cada vez que a equipe acerta, ela pode ir botando um pedaço do templo. Se ela errar, ela não pode colocar, e a outra equipe tem a chance. Quem terminar primeiro de reconstruir o templo, venceu. Então, quais são as perguntas que você vai fazer? Tá aqui tudinho, as perguntas, ó. O que Deus prometeu ao povo quando eles obedeceram? Como você pode ajudar na obra do Senhor, mesmo sendo criança? Por que é importante ouvir a voz de Deus? Tem perguntas reflexivas sobre a lição e perguntas para dentro da própria lição sobre a história, né? Então, vai estar lá os cards. Uma criança vem, tira a pergunta. Acertou,
bota uma imagem da construção do templo, ou então coloca um bloquinho para construir. Você tem que determinar quantos blocos, né, também funcionaria. Porque aí é uma ideia de reforçar o aprendizado e também fazer com que a criança possa aplicar aquela história, tá? Pode usar cronômetro também, porque, por exemplo, já que muitas crianças podem estar participando, você pode botar um cronômetro quem terminar primeiro, né? Quem responder primeiro. Mas aí você precisaria de ter um auxiliar, um professor auxiliar, para poder ver qual equipe iria terminar, porque cada um ficaria em uma parte da equipe. Então, pronto. Então, fazendo assim, você vai fazer com que a criança ela possa aprender brincando, aprender memorizando, aprender entendendo e construindo o templo. E aquilo ali vai ficar fixado na memória dele, tá bom? Eu espero que você tenha gostado das dicas de hoje. Se você gostou, eu peço que você curta, compartilhe, encaminhe para alguém que possa também ser beneficiado com esse conteúdo. Já ia esquecendo, olha, lembrei. A lembrancinha do final, o tijolinho sopar da construção do reino de Deus. Vai estar a imagem assim, ó, com vários tijolinhos. Você pode entregar para os seus alunos levarem para casa e não esquecerem mais da lição, tá bom? Que Deus abençoe tua vida e a paz do Senhor! Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.